Continuação da leitura do livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. É o capítulo 11, a túnica do Evangelho. Eis o que quero, é isso que procuro, isso que desejo fazer do fundo do coração. Francisco. 3 anos se passaram desde o marcante dia em que Francisco se desvinculara da vida familiar para realizar a sua vocação. Nesse período, suas atividades se mesclavam entre orações diárias, assistência aos pobres e doentes, além dos serviços de pedreiro de igrejas em ruínas. Não obstante as atividades ininterruptas, Francisco andava inquieto. Parecia que ainda lhe faltava alguma coisa, mas ele não sabia ao certo o que era. Certo dia, porém, participando da missa na capela de Santa Maria dos Anjos, conhecida como Porciúncula, o sacerdote lê um trecho do Evangelho, no qual Jesus envia os discípulos a pregar o reino de Deus. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador tem direito ao seu alimento. Essa leitura toca forte o coração de Francisco. Ao término da missa, ele procura o sacerdote para saber se havia interpretado corretamente as recomendações de Jesus. E ao receber o sinal positivo, seu coração exclama de alegria, como se tivesse encontrado o maior tesouro de sua vida. Eis o que quero, é isso que procuro, é isso que desejo fazer, do fundo do coração. Sem delongas, Francisco começa a colocar em prática o que acabara de ouvir no Evangelho. Desata as sandálias dos pés, abandona o cajado, satisfaz-se com uma única túnica, substituindo o cinto por um cordão. A coerência com o Evangelho passou a ser um traço marcante da sua espiritualidade, e dessa maneira, sua vida passou naturalmente a chamar a atenção daqueles que pregavam o Evangelho e viviam de forma contrária ao que ensinavam, a começar pela igreja de então, o que se estende aos cristãos de ontem e de hoje, dentre os quais eu me incluo. O pobrezinho passou a ser admirado no mundo todo, porque foi capaz de ser verdadeiro com a fé que abraçou, não exatamente porque se tornou um homem perfeito, mas porque se empenhou fortemente em alinhar as suas atitudes com o sistema de vida proposto por Jesus. Muitas vezes conseguiu, outras vezes não, mas sempre teve humildade suficiente para reconhecer as suas imperfeições e determinação para corrigi-las, afastando-se da hipocrisia religiosa, que se preocupa com o rótulo e não com o conteúdo, mais com a aparência do que com a essência. Para Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, Francisco não fora um ouvinte surdo do Evangelho, mas confiando o que ouvira à sua louvável memória. Cuidava de cumprir tudo à letra, diligentemente. É provável que o leitor esteja se indagando, como eu me indaguei também. Para seguir o Evangelho, precisamos, como Francisco fez, nos despojar de todos os bens materiais,
largar a família, vestir uma túnica, andar descalço e sair pelo mundo ajudando quem sofre? A não ser que nossa vontade seja ingressar no monastério. A resposta à pergunta acima é não. Absolutamente não. Jesus afirmou que a condição para segui-lo é negar-se a si mesmo, isto é, negar o nosso ego, que nos faz viver como se nós fôssemos a única pessoa existente no mundo, ou a pessoa mais importante dele, com direitos ilimitados a que todos devem atender com exclusividade. Aí se encontra o nosso grande trabalho espiritual, do qual Francisco se tornou um exemplo a ser seguido, um trabalho que está longe de se esgotar em ações beneméricas exteriores, todas sem dúvida dignas de louvor, mas que deve, sobretudo, penetrar o mundo dos nossos sentimentos, cuidando para que o egoísmo não continue sendo o centro de comando das nossas ações. Esse trabalho interior talvez seja mais sacrificante do que vestir uma túnica franciscana, mais difícil do que vestir como pobre é desvestir o ego rico de orgulho. Vejamos alguns exemplos cotidianos por Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Encontramos, se não um leproso, como Francisco, um pobre, que sabemos que nos pedirá algo. O nosso homem velho nos empurra a mudar de calçada, mas fazemos o contrário. Fazemo-nos violência e vamos ao encontro dele, presenteando-lo, quem sabe, somente com um sorriso e uma saudação, caso não possamos dar a ele mais nada. Fomos contestados em uma ideia, e isto nos fere a sensibilidade. Gostaríamos de responder com força, mas nos calamos e esperamos. Assim, rompemos o nosso eu. Acreditamos termos sido tratados de modo inadequado em relação aos nossos méritos. Gostaríamos de mostrá-lo a todos, fechando-nos num silêncio cheio de tácita reprovação. Mas dizemos não. Quebramos o silêncio, sorrimos e reabrimos o diálogo. Negamos a nós mesmos e salvamos a caridade. E assim por diante. Essa era a penitência que Francisco insistentemente recomendava a todos, que nada mais é do que negar o nosso egoísmo, abrindo espaços para a benevolência, a caridade e o perdão. Para o poverelho, penitência tinha sentido de conversão, mudança de vida, a qual se dá passo a passo, dia após dia, sempre dependente da consciência das nossas imperfeições e dos esforços constantes para abrandá-las, até o dia em que possam ser superadas. Jesus compreendia muito bem as fragilidades humanas e, por isso, sempre foi amoroso com as pessoas que reconheciam seus erros. No entanto, foi duro com os hipócritas, que se apresentavam orgulhosos como cumpridores das leis religiosas, mas, por dentro, estavam cheios de iniquidades. Por causa de sua coerência com o Evangelho e por nunca ter se colocado acima da sua condição humana, jamais tendo aspirado a qualquer destaque de santidade, opondo-se veemente a isso quando lhe atribuíam tal condição,
Francisco se tornou um santo popular, muito querido por todos. Mas sua vida não deixa de cutucar o nosso egoísmo. Não foi nada fácil para ele negar a si mesmo, como não será para nós. Nem é um trabalho que se faz de um dia para o outro. Porém, cada vez que o amor falar mais forte que o ego, estaremos vestindo a túnica do Evangelho e os frutos serão de alegria e de paz.